Você acha que um ser sobrenatural que invade pesadelos, se transforma em qualquer coisa e se alimenta do medo humano é mais forte do que um assassino que ressuscita do inferno e não morre nem com um tiro na cabeça? Você acha que Freddy Krueger é mais poderoso que Jason Voorhees? Quem você acha que venceria numa luta? O demônio dos sonhos que controla a realidade ou o monstro físico que não para de perseguir vítimas mesmo depois da morte? Deixe seu comentário agora. Vamos descobrir agora a anatomia bizarra de Freddy Krueger e entender o que o torna tão poderoso e imparável. A Hora do Pesadelo não é apenas um dos mais icônicos filmes de terror já criados, mas também apresentou ao mundo um antagonista que revolucionaria o gênero para sempre. Freddy Krueger, com seu suéter listrado vermelho e verde, chapéu fedora, pele queimada e a infame luva com lâminas, transcendeu a condição de simples vilão para se tornar um fenômeno cultural. 2. Fred vai pegar você. A canção de ninar que aterrorizou uma geração inteira ilustra como Krueger penetrou no imaginário coletivo, tornando-se uma figura mitológica moderna. Hoje exploraremos não apenas a história deste demônio dos sonhos, mas adentraremos nas profundezas de sua fisiologia sobrenatural, psicologia perturbadora e os mecanismos que fazem de Fred um dos mais fascinantes antagonistas do cinema de terror. As origens sombrias. Freddy Krueger nasceu em 12 de novembro de 1938, fruto de uma das mais traumáticas concepções já retratadas no cinema de horror. Sua mãe, Amanda Krueger, era uma freira que trabalhava no asilo psiquiátrico de Western Hills. Durante a época natalina, numa falha de segurança catastrófica, Amanda foi acidentalmente trancada numa ala com os internos mais violentos, que a violentaram repetidamente por dias. Deste ato hediondo nasceu Frederick Charles Krueger, literalmente concebido da maldade em sua forma mais pura. A infância de Fred foi marcada por traumas contínuos. Criado pelo abusivo Sr. Underwood, seu pai adotivo, o jovem Fred enfrentava bullying constante na escola, onde era chamado de filho de 100 maníacos. Estes traumas precoces moldaram sua psique distorcida, manifestando comportamentos sádicos desde cedo, incluindo a automutilação com lâminas e o assassinato de pequenos animais. Essa construção de personagem criada por Wes Craven não foi acidental. Ela estabelece o conceito freudiano de trauma infantil como base para um comportamento adulto desviante, adicionando profundidade psicológica a um gênero que frequentemente se contentava com assassinos unidimensionais. A transformação demoníaca. O ponto de inflexão na existência de Fred ocorreu quando os pais furiosos de Springwood, após sua libertação por uma tecnicalidade legal, tomaram a justiça em suas próprias mãos. Eles o encurralaram na caldeira onde cometia seus crimes, incendiando o local e queimando Krueger vivo. Contudo, a morte física de Krueger foi apenas o prelúdio para sua evolução sobrenatural. No momento de sua morte, 3 entidades ancestrais conhecidas como Demônios dos Sonhos, Dream Demons, ofereceram a Fred um pacto, poder ilimitado no Reino dos Sonhos em troca de se tornar seu agente no mundo mortal. Este pacto transformou Krueger numa entidade única no panteão dos vilões slasher, um assassino que transcendeu a morte para se tornar um predador metafísico. Esta transformação não foi meramente cosmética. A anatomia de Fred passou por uma transfiguração fundamental: corpo incorpóreo. Diferentemente de assassinos como Jason Voorhees ou Michael Myers, Fred existe primariamente como uma entidade espectral. Seu corpo queimado no mundo real é apenas uma ancoragem para sua existência no reino onírico. Regeneração adaptativa. Mesmo quando morto nos filmes subsequentes, Fred nunca permanece destruído. Sua essência encontra maneiras de se reconstituir, frequentemente através do medo coletivo. Manipulação da realidade. No Reino dos Sonhos, a anatomia de Fred é completamente maleável. Ele pode transformar seu corpo, estender membros ou manifestar qualquer alteração física que sua imaginação perversa conceber. Fisiologia onírica. O corpo do pesadelo. A condição física de Freddy Krueger após sua morte representa um dos aspectos mais fascinantes de sua mitologia. Sua aparência carbonizada não é apenas uma escolha estética, mas um reflexo de sua essência corrupta e torturada. A pele de Fred apresenta queimaduras de 3º e 4º graus, com tecido necrosado exposto e uma textura que lembra cera derretida. Esta aparência não é estática, ela flutua entre estados de decomposição avançada e uma semi-regeneração grotesca, simbolizando sua existência liminar entre vida e morte. As cicatrizes de Fred não seguem um padrão convencional de queimaduras. Elas parecem quase orgânicas em sua distribuição, como se fossem expressões físicas de sua maldade interior. Neurologicamente, Fred representa uma anomalia. Suas terminações nervosas deveriam estar completamente destruídas pelas queimaduras, mas ele demonstra hipersensibilidade ao toque, sugerindo uma inversão das funções neurais normais. O sistema circulatório de Krueger também desafia a lógica biológica. Quando ferido, ele raramente sangra de maneira convencional.
Em vez disso, suas feridas exsudam um líquido verde amarelado, ou uma substância que se assemelha a pus, indicando uma corrupção fundamental em nível celular. A anatomia do poder, como Fred caça. O método de caça de Fred é único e meticulosamente estruturado. Localização das vítimas. Fred possui uma capacidade telepática de sentir o medo em adolescentes vulneráveis, particularmente aqueles conectados às famílias que o mataram. Infiltração onírica. Ele penetra no subconsciente das vítimas durante a fase REM do sono, quando são mais vulneráveis psiquicamente. Manipulação do ambiente. Transforma os sonhos das vítimas em labirintos personalizados baseados em seus medos mais profundos. Alimentação psíquica. Cada morte fortalece Fred, não apenas emocionalmente, mas energeticamente. Ele literalmente se alimenta do terror de suas vítimas. Colheita da alma. Após a morte física, Fred absorve as almas de suas vítimas, incorporando-as à sua própria essência e aumentando seu poder. Este ciclo predatório segue um padrão quase parasitário, com Fred funcionando como um apex predador psíquico no ecossistema dos sonhos. A luva. Extensão anatômica. A icônica luva de Fred merece análise própria, pois representa mais que uma simples arma, é uma extensão de sua anatomia alterada. Ao contrário do que muitos presumem, a luva não foi criada após sua morte. Krueger a fabricou enquanto ainda era humano, simbolizando sua transição de predador comum para algo mais ritualístico. Composta por uma base de couro reforçado com uma armação metálica, a luva apresenta 4 lâminas de aproximadamente 15 centímetros fixadas aos dedos. As lâminas são curvadas levemente, maximizando o dano ao serem puxadas através do tecido. Wes Craven revelou que a inspiração para a luva veio da observação do comportamento predatório felino, notando como gatos retraem e estendem suas garras. No contexto onírico, a luva transcende sua forma física para se tornar uma manifestação direta da vontade de Fred, frequentemente surgindo separada de seu corpo ou transformando-se em outras armas. Em Um Novo Pesadelo, a luva evolui para se tornar parte integrante da anatomia de Fred, fundindo-se com ossos, tendões e carne em uma simbiose grotesca, representando visualmente como a violência se tornou inseparável de sua identidade. Metamorfose. A anatomia fluida. Uma das capacidades mais perturbadoras de Fred é sua habilidade de metamorfose. Esta capacidade não é apenas cosmética, mas representa uma manipulação fundamental da matéria e energia no reino dos sonhos. Transformações completas. Fred pode assumir qualquer forma humanoide, desde pessoas conhecidas pela vítima até figuras arquetípicas como médicos ou autoridades. Manipulação corporal. Pode estender membros, manifestar tentáculos ou se transformar em criaturas não humanas como a serpente gigante vista em Os Guerreiros dos Sonhos. Fusão com objetos. Fred demonstra a capacidade de se fundir com elementos do ambiente onírico, tornando-se parte de carros, televisores ou até mesmo estruturas arquitetônicas. Manifestações parciais. Uma das técnicas mais aterrorizantes de Fred é sua capacidade de manifestar apenas partes de seu corpo, como quando apenas sua luva emerge de um aparelho de televisão, ou quando seu rosto aparece através de uma parede. Esta fluidez anatômica reflete o conceito junguiano de sombra. Fred representa literalmente o lado sombrio do inconsciente coletivo, capaz de assumir qualquer forma que provoque terror máximo. Limitações fisiológicas e fraquezas. Apesar de seus poderes imensos, Fred não é onipotente. Sua fisiologia sobrenatural apresenta limitações específicas, confinamento geográfico. Sua influência está primariamente limitada a Springwood, sugerindo uma conexão umbilical ao local de sua morte. Dependência do medo. Quando suas vítimas superam seu medo, o poder de Fred diminui drasticamente. Isto representa uma inversão da relação parasitária. Sem o alimento do medo, Fred enfraquece. Vulnerabilidade ao fogo. Ironicamente, apesar de ter sido queimado vivo, Fred mantém um terror irracional do fogo, que pode forçá-lo a sair do reino dos sonhos. Necessidade de reconhecimento. Se for completamente esquecido, Fred perde poder. Esta limitação sugere que sua existência depende de uma forma perversa de crença coletiva. Vulnerabilidade no mundo real. Se puxado para a realidade física, Fred torna-se mortal novamente, sujeito às mesmas fragilidades que qualquer ser humano. Estas fraquezas proporcionam uma estrutura narrativa crucial para a série, estabelecendo que mesmo o mais poderoso dos monstros possui vulnerabilidades que podem ser exploradas. Psicologia abissal. A mente por trás do monstro. A anatomia de Fred não pode ser separada de sua psicologia. Seu comportamento exibe padrões consistentes com várias patologias. Sadismo patológico. Fred não mata simplesmente por necessidade, mas porque extrai prazer genuíno do sofrimento. Suas elaboradas torturas psicológicas antes de matar demonstram hedonismo sádico. Narcisismo maligno.
Seu senso de humor macabro e trocadilhos durante assassinatos revelam um ego inflado e uma necessidade de ser admirado, mesmo que através do terror. Fixação vingativa. Sua perseguição obstinada aos filhos daqueles que o mataram sugere uma incapacidade patológica de superar percepções de injustiça. Voyeurismo psíquico. Fred demonstra prazer em observar os medos íntimos de suas vítimas antes de atacá-las, sugerindo uma forma perversa de voyeurismo. Esta combinação de traços cria um perfil psicológico único no panteão dos vilões de horror, um predador que não apenas mata, mas precisa saborear o terror de suas vítimas para satisfação completa. O legado genético, a descendência de Fred. Embora primariamente conhecido como destruidor de vidas jovens, Fred teve descendência biológica. Durante sua vida humana, casou-se com Loretta, com quem teve uma filha, Catherine Krueger, mais tarde conhecida como Maggie Burroughs. A relação entre Fred e sua filha representa uma das subtramas mais complexas da franquia. Catherine, Maggie eventualmente se torna um dos poucos indivíduos capazes de derrotar Fred definitivamente, sugerindo uma imunidade genética parcial à sua influência. Há também o fascinante caso do bebê Fred, visto em A Criança dos Sonhos. Esta manifestação infantil de Krueger, com pele já deformada, sugere que sua maldade era inata, não adquirida, uma representação visual da controversa teoria da maldade congênita. A singularidade de Fred. Por que não usar máscara? Uma decisão criativa crucial que diferencia Fred de outros ícones slasher foi a escolha deliberada de Wes Craven de não esconder seu rosto atrás de uma máscara. Esta decisão tem profundas implicações narrativas e simbólicas, expressividade e emocional. Ao contrário de Jason ou Michael Myers, Fred demonstra uma ampla gama de expressões faciais, desde raiva a prazer sádico, humanizando-o de forma perturbadora. Confronto com o horror. As cicatrizes expostas forçam o espectador a encarar diretamente a deformidade, sem o distanciamento proporcionado por uma máscara. Identidade inescapável. Fred não pode esconder quem é ou o que sofreu. Suas cicatrizes são um lembrete constante tanto para ele quanto para suas vítimas. Conexão pessoal. Seu rosto exposto permite uma conexão visual direta com as vítimas, tornando o terror mais íntimo e pessoal. Esta escolha estética reflete a filosofia mais ampla de Craven sobre o horror, que enfrentar diretamente nossos medos, por mais repulsivos que sejam, é parte essencial de superá-los. A anatomia da derrota. Como matar um pesadelo. Os métodos para derrotar Fred evoluíram ao longo da franquia, cada um revelando um aspecto diferente de sua fisiologia sobrenatural. Confronto direto. Nancy Thompson descobriu que retirar o poder emocional de Fred, não tenho medo de você, enfraquece sua influência, sugerindo uma economia psíquica em sua anatomia. Purificação espiritual. O enterro dos restos mortais de Fred em solo sagrado temporariamente neutralizou seu poder, indicando que alguma conexão com seu corpo físico original permanece. Libertação das almas. Quando as almas que Fred consumiu são libertadas, como no Dream Master, sua anatomia sobrenatural literalmente se desintegra, sugerindo que estas almas formam parte de sua estrutura física no reino dos sonhos. Externalização e destruição. Puxar Fred para o mundo real e então destruí-lo fisicamente funciona temporariamente, embora sua essência sempre encontre um caminho de volta. Esquecimento coletivo. Talvez o método mais eficaz seja apagar completamente a memória de Fred, cortando sua conexão com o mundo dos vivos através do esquecimento coletivo. Estas estratégias revelam que a verdadeira anatomia de Fred transcende o físico. Sua existência é sustentada por uma complexa teia de medo, memória e crença. Conclusão. A verdadeira imortalidade de Fred Krueger não reside apenas em sua capacidade de retornar filme após filme, mas em como ele penetrou na consciência cultural coletiva. Sua anatomia única, a parte física, a parte onírica, a parte manifestação psicológica, criou um tipo completamente novo de monstro cinematográfico. Fred representa o medo em sua forma mais pura, não apenas o medo da morte, mas o medo de que nossos próprios medos possam nos destruir. Sua capacidade de transformar os sonhos em pesadelos reflete ansiedades profundamente humanas sobre a vulnerabilidade de nossa mente subconsciente. Como você vê Fred Krueger? Um demônio sobrenatural? Uma manifestação psicológica do trauma coletivo? Ou talvez algo entre os dois? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais análises de personagens icônicos do terror. Lembre-se, quando adormecer esta noite, em seus sonhos você está no mundo dele.